Bem-vindos e bem-vindas, esse é o podcast Impacto Positivo com o Eurico Viana. Esse mês eu fiz uma série de podcasts, esse é o terceiro, comentando notícias sobre o colapso energético, econômico e ecológico que a gente vem vivendo e mostrando para as pessoas como que a gente pode se preparar em situações de crise e colapso para assegurar as áreas mais importantes do nosso viver. No primeiro podcast, eu conversei com vocês e expliquei que essas áreas mais importantes do nosso viver, que a gente deve assegurar com dignidade, com autonomia e com resiliência, são a moradia, a alimentação, a água, a saúde integral e a mobilidade. Dentro da mobilidade, eu coloquei também a questão da gente assegurar maneiras de nos comunicarmos sem censura, garantindo o fluxo de ideias, garantindo a diversidade de ideias e obviamente, também o respeito entre as diferentes ideias que a gente pode se informar e com elas formar a nossa opinião. Eu mostrei para vocês, nesse primeiro podcast, que os sistemas e soluções que centralizam a tomada de decisão, ou seja, o poder, que centralizam o suprimento energético, a matriz fóssil que banca a economia tradicional que a gente vive com ela, e os alimentos que bancam a energia com a qual a gente se mantém, são exatamente os sistemas e soluções que causam o colapso. E eles deixam a população mais vulnerável e lucram com a vulnerabilidade da população que eles mesmos causaram. Isso deixa óbvio para a gente, eu comentei isso no primeiro podcast, que a gente não deve confiar nas mesmas autoridades que vêm apresentando soluções e sistemas que centralizam o poder, centralizam a renda, centralizam o território e a energia, para cuidar do nosso bem-estar, para cuidar das nossas necessidades mais essenciais durante um momento de crise e colapso. No segundo podcast, eu expliquei para vocês, resumidamente, a doutrina do choque, uma estratégia usada pelo neoliberalismo e revelada pela autora Naomi Klein, que utiliza os momentos de crise real percebida ou fabricada para aumentar os poderes de controle e de lucro das corporações sobre a população. É uma estratégia usada para manipular, controlar e usurpar a população da energia disponível e do capital disponível para as próprias corporações. Eu acho que o ponto mais importante do segundo podcast que eu comentei com vocês foi que, e deixei claro, comentando notícias sobre isso, é que a maneira com a qual a elite financeira tem se preparado para o colapso econômico é completamente diferente, é diametralmente oposta da maneira com a qual ela recomenda que a população se prepare para esse mesmo colapso, para esse mesmo momento de crise. Em relação à maneira como a elite financeira quer controlar as soluções e os sistemas que fazem a gestão da energia disponível para o nosso viver, eu comentei que a gente tem duas agendas que competem entre si no cenário da geopolítica atual. Uma delas é uma agenda que vem do Fórum Econômico Mundial, muito adotada pelos países da OTAN e forçada pelos Estados Unidos, que é a criação de uma moeda uma moeda digital do Banco Central. Uma moeda completamente digital, sem lastro nenhum. Eu expliquei também para vocês no segundo podcast o que é a moeda fiduciária, que já foi uma perda de lastreamento. Até 1970, mais ou menos, muitas das economias dentro das quais a gente vive, que fazem a gestão dos nossos recursos, tinham o ouro como lastro. E a partir de 1970, a gente teve praticamente uma exclusão total desse sistema. A moeda passou a ser fiduciária, os bancos centrais imprimem moeda quando eles querem. Essa moeda não tem um lastro físico, ela é lastreada pelo petróleo, que também está fora da ordem energética. Se a gente for fazer uma análise pela economia ecológica, vocês podem ver isso no segundo podcast. E essa então, é uma agenda de um bloco do Fórum Econômico Mundial, da digitalização completa da moeda. Deixa a gente completamente sem noção, sem controle nenhum sobre o dinheiro, que é um símbolo sobre a energia, que é a capacidade de realizar trabalho. De um outro lado, a gente tem um eixo com a Rússia e a China, que estão criando talvez um petro-ien, que é a moeda chinesa, né? Ou seja, reforçando a moeda fiduciária, lastreada pelo dólar, ao invés da moeda digital. De lá para cá, a gente teve algumas notícias que eu vou comentar daqui a pouco, que mostram como é que isso vem se desenvolvendo. Então, hoje eu quero dar essa volta com notícias comentadas que aconteceram entre o primeiro e o terceiro podcast, que é esse que a gente está fazendo hoje, e como é que essas notícias vêm confirmando essa leitura que a gente vem fazendo do cenário geopolítico, econômico e energético mundial. Além dessa volta com as notícias, eu quero comentar com vocês, eu quero compartilhar com vocês as estratégias, as perguntas-chaves que nos levam a poder construir um estilo de vida alternativo que assegura essas 5 áreas essenciais do nosso viver, frente a todos esses desafios que eu tenho mostrado para vocês que estão acontecendo tão rapidamente e que são tão graves. Em uma entrevista recente, depois de uma reunião com os países da OTAN, o Biden, presidente americano, disse que a falta de alimentação vai ser real e que, infelizmente, os países europeus
e os cidadãos americanos também vão ter que pagar os preços pelas sanções impostas à Rússia. Quero comentar um pouquinho de notícia nesse sentido. Tem uma reportagem interessante do Tarsilo Rumel e Sudip Kargupta, intitulada "Macron avalia vale-refeição para ajudar famílias pobres a lidar com as consequências da guerra na Ucrânia". Saiu na Reuters. O presidente francês Emmanuel Macron, atualmente em campanha para a reeleição, disse nesta terça-feira que está considerando dar cheques especiais, vouchers, para as famílias pobres para compensar o aumento dos preços dos alimentos após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A guerra entre os dois países, dois dos maiores produtores agrícolas do mundo, juntamente com o aumento dos preços da energia, levará a uma crise alimentar global, disse Macron à rádio France Bleu. O que mais me estarrece nessa notícia é como a maioria das pessoas não conseguem fazer uma leitura dos padrões que indicam uma centralização do poder e do suprimento energético e alimentar em todas essas soluções que vêm sendo apresentadas durante a crise. Uma outra estratégia gravíssima, porque ela aliena a população sobre as causas reais da crise, que é a escassez energética, é o enquadramento da mídia dizendo que o que causa a escassez energética é a crise na Ucrânia, a guerra na Ucrânia. Na verdade, o que causa isso é o seguinte: a gente tem um projeto de expansão da economia americana via OTAN. Ela vem espremendo a Rússia já há bastante tempo. A gente viu recentemente em várias notícias o descobrimento de vários laboratórios de armas biológicas nas fronteiras da Rússia, dentro da Ucrânia, bancados por corporações e pelo governo americano. Então, a Rússia vem se defendendo já há 20 anos, tentando negociar e não conseguiu, e agora entra numa guerra, que é horrível, é ruim para todo mundo. Eu não estou justificando guerra, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que o enquadramento da mídia, ele esconde das pessoas a causa real do conflito. A causa real do conflito são impérios que estão tentando assegurar para si, para viabilizar a sua agenda do mercado do capitalismo financeiro, a energia restante no mundo. No caso da Rússia, eles não têm conseguido fazer isso, porque a Rússia, além de ter muita energia, muito combustível fóssil, muito recurso fóssil, ela também tem um poderio bélico muito grande. O que mais me estarrece também é que, muito embora fique evidente que as cadeias de produção, distribuição e consumo de alimentos globais estão falhando frente a qualquer conflito e frente a uma escassez energética que ela já é real, a gente não vê sendo discutido com a importância devida as soluções da agricultura familiar agroecológica, as soluções da gente ter uma cadeia de produção, distribuição e consumo biorregional. A gente está perto do alimento que nos sustenta e a gente não ter nos nossos sistemas de produção uma dependência aos combustíveis fósseis. A agroecologia tem as soluções para isso, mas elas não são discutidas na mídia, porque esse tipo de solução descentraliza poder, renda e território, enquanto que as soluções apresentadas, como voucher de comida, passaporte sanitário para você ter acesso a vários direitos ou vários benefícios do estado do bem-estar social, centralizam poder e renda e energia nas mãos de governos que já estão aparelhados por corporações. Um outro fato também interessante nessa notícia é que o Macron é um dos jovens líderes mundiais, ou seja, uma liderança política que foi formada dentro do Fórum Econômico Mundial. Isso está bem documentado para quem quiser ver. A Jacinda também na Nova Zelândia, a Merkel também da Alemanha. Então, a gente tem vários líderes que foram formados dentro do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é uma instituição bancada por em torno de 1.000 corporações. Ele não quer o bem-estar da economia. Ele quer uma economia que garanta os lucros das corporações que bancam a agenda do Fórum Econômico Mundial. Então, hoje, o que a gente tem no cenário geopolítico é uma força muito grande econômica de várias corporações que já cooptaram, que já aparelharam os estados e que tentam mostrar para a população de uma outra maneira. O Macron, por exemplo, foi um dos países mais violentos com relação à população que se organizou e se manifestou contra o passaporte sanitário. A questão não é vacinação ou não, cada um escolhe o que quer fazer com o seu corpo. Mas na França, houveram manifestações massivas contra o passaporte sanitário, a reação do governo foi extremamente violenta e ele disse para a população que ele ia fazer de tudo para perturbar a população que estava se negando a concordar com as regras impostas. Então, a gente vê um sistema de voucher de comida, um sistema que, para que as pessoas possam acessar direitos, nós temos direitos, não são prêmios, não são privilégios. Para que elas possam acessar os seus direitos, elas estão sendo obrigadas a se submeter a políticas de saúde, de políticas sanitárias que são altamente duvidosas. Então, não é por acaso que ele, que é um líder formado no Fórum Econômico Mundial, traz soluções que centralizam tanta força para impor um passaporte sanitário e tanta boa vontade para impor uma política de voucher. Não se vê falando de agricultura familiar,
cadeias curtas de produção e consumo, incentivo ao êxodo urbano, né? Vamos prestar atenção no padrão dessas notícias. Saiu também uma reportagem na Forbes intitulada "Uma catástrofe de fome global impulsionada pela guerra está a caminho com soluções duras de aturar". O texto é da Chloe Sorvino. A previsão é de que milhares de pessoas da Europa à Ásia, da África ao Oriente Médio passem fome este ano devido a uma combinação sombria de fatores que foram piorados pela guerra não provocada do presidente Vladimir Putin com a Ucrânia. Até o dia 3 de março, o conflito que envolve 2 dos países que juntos produzem praticamente 1/3 do trigo do mundo ajudou a impulsionar o preço das commodities de grãos em 21% em apenas 10 dias. Eventos climáticos extremos, como a seca nos Estados Unidos, os altos preços de combustíveis, o preço dos adubos químicos pelo teto e a necessidade de alimentar uma quantidade crescente de refugiados climáticos e de guerra contribuem para a ameaça de fome em 2022. Os altos preços dos fertilizantes químicos têm atingido a agricultura global. Os preços do nitrogênio aumentaram 4 vezes, enquanto os preços do fósforo e do potássio aumentaram 3 vezes desde 2020. A Nutrien, uma mineradora canadense, diz que vai expandir suas operações de mineração por potássio no sul do Canadá para ajudar a compensar o que pode ser a maior escassez crescente no mercado global em função das sanções contra a Rússia, um dos maiores exportadores. A situação, de várias formas, beira a catástrofe e sem nenhuma ajuda substancial imediata vai ficar pior, diz o conselheiro para políticas de agricultura da Oxfam, uma ONG baseada em Nairobi, Eric Munhoz. Segundo ele, não existe um melhor chamado para despertarmos que o momento atual com recorde de preço de alimentos e fome para que tenhamos uma conversa séria sobre como repensarmos as cadeias de produção, distribuição e consumo de alimentos globais. Bom, aqui o primeiro comentário é o seguinte: o jeito de repensar ele é biorregional. Cadeias de produção, distribuição e consumo globais não funcionam. Elas centralizam poder, território, renda e o suprimento energético e alimentar. Então, elas não funcionam para o bem-estar da população. Também não é uma teoria da conspiração deduzir com base na maneira com qual todas as soluções e sistemas apresentados durante todas as crises nas últimas décadas centralizam a tomada de decisão, ou seja, o poder, e o suprimento energético e alimentar, que a autonomia e a resiliência da população estão sendo sistematicamente atacadas. Isso não é uma teoria da conspiração. Se você avalia, tendo como parâmetro a autonomia, a resiliência e o bem-estar da população e o tipo de decisão que vem sendo tomada, se ela fortalece ou enfraquece o bem-estar, a autonomia e a resiliência da população, a gente vê que os direitos da população, o nosso bem-estar está sendo sistematicamente atacado. Não tem nenhuma teoria da conspiração aqui. Isso é a velha luta de classe do Marx, levada ao extremo pelo capitalismo financeiro, né? O ápice do capitalismo que a gente tem vendo. Inclusive, eu tenho chamado de totalitarismo capitalista, porque hoje, a maioria das narrativas apresentadas, a gente não pode nem mais questionar. Se a gente questionar algumas narrativas hoje, sejam elas políticas ou sanitárias, a gente corre um risco de censura muito grande, né? Quem tem me acompanhado sabe do que eu estou falando. O meu interesse maior é ver como a fome vai ser tratada quando ela atingir a classe média brasileira. Porque nos últimos 2 anos, as políticas sanitárias que foram impostas, e elas não são sobre saúde pública, renderam mais da metade das famílias brasileiras, deixaram mais da metade das famílias brasileiras com alguma dificuldade de se alimentar e deixaram quase 20 milhões de pessoas passando fome. Mas como a grande maioria dessas pessoas são pretos, pobres e pardos, a gente não vê a mídia abordando isso. Agora, quando a coisa começa a ficar mais feia e começa a atingir países desenvolvidos, a gente começa a ver como as pessoas tratam essa questão nesses outros países. Infelizmente, seja nos países desenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, como eu venho explicando, as políticas, as soluções e os sistemas implementados para lidar com a crise não vêm assegurando as 5 áreas essenciais para a população e não vêm assegurando a autonomia e a resiliência do viver da população. Eles vêm assegurando o capital e a energia, os recursos energéticos ainda disponíveis para as corporações. Dentro dessa situação geopolítica, por exemplo, para a gente ter uma noção de como ela afeta o Brasil, o Bolsonaro vem sugerindo fortemente e fazendo lobby para que a gente flexibilize as leis ambientais em reservas indígenas para poder minerar dentro das terras indígenas e com isso, aumentar ou tentar compensar o suprimento de insumos químicos para a agricultura industrial. Veja bem, quem precisa dos adubos químicos para a agricultura é a agricultura industrial. O que a gente devia estar falando é de como fazer uma transição de uma agricultura industrial, com cadeias de produção, distribuição e consumo globais, para cadeias de produção agroecológicas, que não poluem, que são mais nutritivas, que tratam as pessoas com mais dignidade, que rodam a economia local, seja adotada biorregionalmente. A gente não vê essa discussão.
Saiu uma reportagem também na RT News confirmando os temas do segundo podcast sobre as agendas econômicas entre o bloco do Fórum Econômico Mundial e o bloco entre Rússia e China. A reportagem intitulada Moeda de Gás Natural. Recursos energéticos para nações não amigáveis serão vendidos em rubras, ouro ou Bitcoin. Aqui eu chamo a atenção de novo para vocês da maneira com que a elite financeira e os poderes governamentais vêm se preparando para o colapso e como ela é diametralmente oposta ao que eles vêm ditando para a população. Veja bem, a Duma Federal, equivalente a uma Câmara Legislativa russa, anunciou que recursos energéticos para nações amigas serão negociados na moeda local desses países, mas que as nações que estão pressionando a Rússia com sanções terão que pagar em rubras, ouro ou Bitcoin. Essas contramedidas do Putin, elas são muito inteligentes porque elas enfraquecem a economia baseada no dólar, elas ainda mostram a Rússia como um país digno o suficiente para não cortar o suprimento energético, que é o que aquece grande parte das casas no inverno europeu e também é o que alimenta a agricultura industrial da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, se defendendo no seguinte sentido: nós temos um suprimento energético e nós não vamos aceitar as sanções. Se nós estamos sofrendo sanções de um lado, nós vamos impor de outro. Qual é a maneira que eles estão fazendo isso? Eles não estão cortando da população o acesso à energia, mas terá que ser pago em rubra, ouro ou Bitcoin. No segundo podcast, a gente falou muito bem sobre isso, né? A gente detalhou bastante essa questão. As moedas, antigamente, eram lastreadas pelo ouro ou por prata e deixaram de ser. No último podcast, a gente conversou também sobre como, nos últimos 30 anos, a gente vem tendo quebras de recorde cada vez maiores de compra de ouro por instituições bancárias e grupos de investimento, enquanto a moeda fiduciária vai perdendo seu poder aquisitivo. Então, a maneira com que eles se preparam é diferente da maneira com que eles vêm preparando a população. E aqui fica uma lição também para a gente, né? É difícil você intimidar uma nação que, além de ter uma autossuficiência energética, ou ser praticamente autossuficiente em energia, em combustíveis fósseis, ela também tem um poderio bélico. Quais são as lições que ficam para a gente, né? No caso do Brasil, desde o Temer, na verdade, se a gente voltar um pouco mais no tempo e pegar depois do movimento Direta Já, quando entrou o governo Fernando Henrique, o PSDB, e começou o esquema da privataria, a gente vem sistematicamente privatizando estatais que cuidam de energia, de mineração e que dão lucro. E a gente vem fazendo um ataque sistêmico nesse sentido. Então, a gente vem, de certa forma, o PSDB, na pessoa do Fernando Henrique, depois o Temer, depois o Bolsonaro e o Paulo Guedes, vem entregando os nossos recursos por meio de privatizações absurdas e, com isso, vem tirando do Brasil a nossa autonomia, a nossa resiliência energética. Nós poderíamos estar usando a nossa energia para criar resiliência e autonomia para a população, mas, ao invés disso, nós estamos vendendo a Petrobras e vendendo as mineradoras, enfim, tudo que dá dinheiro, tudo que dá lucro e que poderia garantir resiliência econômica e energética para o país está sendo vendido. No fractal das nossas relações sociais e familiares é a mesma coisa. Nós deveríamos estar agindo com urgência, com muita seriedade, com muita eficácia para garantir o suprimento energético. No nosso caso, é a independência das concessionárias, a gente conseguir o nosso suprimento energético por meios alternativos, biodigestores, painéis solares, usinas de álcool, usinas de biodiesel em pequena escala, em cooperativas rurais. A gente precisa, no nosso âmbito social imediato, assegurar a mobilidade, que é uma das 5 áreas essenciais que a gente precisa para ter autonomia e resiliência. Parte da mobilidade hoje implica em combustível e implica em eletricidade, para que a gente possa processar alimentos, para que a gente possa se locomover, para que a gente possa, inclusive, usar maquinário em propriedades rurais. O fato de que a gente tem o conhecimento tradicional dos povos indígenas, dos povos tradicionais, e a gente tem um conhecimento científico que vem estudando a agroecologia, que mostra para a gente que a gente consegue produzir com 20 vezes menos combustíveis fósseis, usando estratégias agroecológicas, que a gente consegue alimentar até 32 pessoas, se não me engano, 32 ou 30, não, desculpa, que a gente consegue alimentar até 34 pessoas usando estratégias agroecológicas, e a gente alimenta essas pessoas com tubérculos, com frutas, com grãos e com proteína animal, usando estratégias agroecológicas. Isso é um trabalho do Miguel Altieri, um dos maiores pesquisadores na agroecologia hoje.
e o fato de que esse conhecimento tradicional e científico não é divulgado, que um chamado para uma transição urgente, imediata, para que a gente saia da dependência dos combustíveis fósseis, para que a gente crie cadeias de produção, distribuição e consumo biorregionais, não é comentado na mídia, deveria ser alarmante para a grande maioria das pessoas. O problema é que a grande maioria das pessoas busca mais confortos do que autonomia. Então, é dessa maneira que a gente é fisgado. Eles oferecem, por exemplo, a moeda digital do Banco Central como um avanço. As pessoas acham lindo, vão lá e adotam aquilo ali, e depois nunca mais na vida vai ter condição de juntar recurso suficiente para comprar um lugar ou para comprar meios de produção. É como eu estou falando, não tem uma teoria da conspiração. O que a gente está chegando é no ápice do capitalismo e no ápice da luta de classes, que o Marx já dizia lá atrás. A gente está perdendo todas as formas que a gente tem, todos os meios de produção a gente está entregando por comodidades. Eu deixo de ter um carro para usar Uber, eu deixo de plantar comida para comprar no supermercado, eu deixo de juntar dinheiro, de repente, para comprar um lugar para usar o Airbnb. Então, a gente, e ao fazer isso, ao trocar a autonomia por comodidade, a gente tem empoderado as corporações e tem perdido liberdades e direitos humanos inalienáveis. Isso é muito grave e me deixa muito preocupado que as pessoas não conseguem entender esse panorama e como é que ele está se desenrolando. Com isso, eu quero trazer para você o seguinte: se a gente não se articula, se a gente não se mobiliza para assegurar essas áreas, para assegurar a nossa independência energética, a nossa independência alimentar, a gente fica numa posição de vulnerabilidade para negociar qualquer outro tipo de direito que a gente tem, ou que a gente queira expandir. Como eu falei no segundo podcast também, nos momentos de crise, ou os nossos direitos vão ser atacados por reformas legais e econômicas que favorecem o neoliberalismo, ou a gente se mobiliza e expande os nossos direitos para que em situações de crise a gente não fique vulnerável, a gente fique mais protegido. É uma opção. Se a gente entende os padrões, se a gente entende o movimento que vem sendo feito pelo neoliberalismo, pelas corporações, e nesses momentos a gente se radicaliza no sentido de ir na raiz do problema e se articula para assegurar ainda mais direitos em momentos de crise, a gente também pode aproveitar uma crise para o benefício da população. Mas, via de regra, a gente não vem fazendo isso. Então, o curso é sobre compartilhar esse pensamento sistêmico, ecológico e crítico que prepara a autonomia, a nossa autonomia e a nossa resiliência frente às 5 áreas mais essenciais do nosso viver: a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. Eu compartilho no curso os limites da economia tradicional, os limites energéticos. Eu já fiz isso agora nessa série de podcasts, mas eu entro em mais detalhes, mostrando para as pessoas como a gente chegou num pico, não dá mais para seguir do jeito que está, em função de um limite energético, de dependência da economia ortodoxa tradicional. Eu compartilho também as perguntas-chaves que a gente tem para se preparar. E aqui eu quero correr um pouquinho desse conteúdo com vocês, para já deixar gravado também para quem assiste esse podcast, e já deixar um conteúdo de valor aqui para vocês. De uma forma bem resumida, o curso traz para vocês a necessidade de a gente preparar uma transição da economia tradicional que a gente vive nela para uma economia da dádiva, para uma cultura da dádiva. O que eu quero dizer com isso? Os empreendimentos que hoje se viabilizam comercialmente, eles precisam ser flexíveis e escalonáveis para que eles também sejam viáveis dentro de uma cultura da dádiva. Basicamente, isso quer dizer o seguinte, que as nossas necessidades mais básicas, médico, dentista, alimentação, tudo isso que compete essas 5 áreas essenciais, construção, né, saneamento, tudo isso precisa ser possível de ser garantido numa lógica de dádiva. A dádiva, inclusive, ela é mais generosa do que a troca. A troca inclui, talvez, um escambo de hora por hora ou de um bem por outro, enquanto que a dádiva, ela cria uma cultura da abundância, no sentido de que a gente deposita no capital social de uma comunidade a generosidade e a partir disso a gente cria um círculo virtuoso ascendente, onde quanto mais pessoas entram dentro desse círculo virtuoso ascendente, mais generosidade a gente consegue produzir, mais amparo para casa, alimentação, água, saúde e mobilidade a gente vai ter. Então, de um modo geral, a gente precisa avaliar as nossas limitações econômicas e as limitações energéticas e hídricas dos empreendimentos e dos territórios para os quais a gente pretende fazer a transição. Então, não é só uma questão de analisar a nossa limitação financeira, mas é uma questão também de avaliar a biocapacidade do lugar, a autonomia hídrica do lugar e a autonomia energética desse lugar. Ou se esse lugar não tem uma autonomia energética, a gente precisa avaliar, ao fazer os nossos planejamentos, criar a autonomia energética, ou seja, partir para alternativas de energias renováveis o máximo possível
dentro dos nossos empreendimentos. A gente precisa avaliar também as nossas dependências. Nós temos dependências econômicas, temos dependências sociais e temos dependências ecológicas. Em que sentido? Nas dependências econômicas, eu tenho bens, eu tenho capital ou eu tenho dívidas. Eu tenho muitos financiamentos de carro, de casa, de equipamento, ou eu não tenho financiamento nenhum. Eu preciso saber qual é a minha dependência do sistema, do sistema econômico atual para que eu possa planejar a transição desse sistema para um outro sistema. Eu preciso saber se eu tenho dependências sociais. Em que sentido? Quem depende de mim? Quantas pessoas vêm comigo? Quem é a minha família? Quem é a minha comunidade? Como é que a gente está se organizando? Ou quais são as pessoas das quais eu dependo? Ou os laços amorosos e familiares dos quais a gente não quer se desfazer e que talvez prendam a gente em determinada região. Isso são dependências sociais. A gente tem também dependências biológicas, no sentido da biocapacidade. Os lugares para os quais a gente está planejando uma transição, a gente precisa saber se eles têm biocapacidade para alimentar todo mundo que a gente planeja colocar ali naquela região. Eu preciso saber se eu quero estar num centro urbano, com todas as comodidades que ele traz e com a probabilidade de que os serviços essenciais serão garantidos por mais tempo, ou eu quero estar num ambiente rural, onde eu tenho que planejar toda essa autonomia e toda essa resiliência. São perguntas válidas e não tem certo e errado, depende do contexto de cada um. De acordo com a minha idade, com a minha vocação, com a minha capacidade financeira, eu quero tocar um sítio ou uma região sozinho com a minha família, ou eu quero me ligar em rede, eu quero uma ocupação múltipla, ou uma ecovila, ou eu quero fazer uma compra de um terreno coletivo e funcionar em cooperativa. São perguntas valiosíssimas que a gente tem que responder antes da gente se lançar em transição. Que tipo de clima, que tipo de região geográfica, que tipo de comunidade eu quero estar, se o suprimento alimentar começar a declinar rapidamente. Isso é importante. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, se a situação for muito grave. A gente precisa planejar de acordo com isso, porque esse momento pode chegar. Como que eu preparo a minha casa, a minha mobilidade, os meus sistemas de produção de acordo com esse contexto grave e premente de que o suprimento alimentar pode piorar muito rápido? Outra pergunta importante. Eu estou numa comunidade que tem capital social forte o suficiente para criar sistemas econômicos alternativos? A gente não consegue fazer uma poupança coletiva, criar uma moeda alternativa ou um banco de tempo, por exemplo, se a gente não tem capital social forte. As pessoas precisam se gostar ou pelo menos confiar umas nas outras o suficiente para implementar esse tipo de alternativa econômica. Isso é importante saber também. Enfim, gente, no espaço de tempo e nesse formato de podcast que eu tinha para compartilhar com vocês, eu compartilhei o máximo possível um pensamento sistêmico, ecológico e crítico para que vocês possam fazer uma leitura dos padrões das notícias, ligando as crises com a escassez energética, ligando as soluções e os sistemas que centralizam poder, centralizam renda, centralizam suprimento energético e alimentar, para que vocês possam se preparar com a devida urgência e entendendo a gravidade dessa situação. Eu acho que os 3 podcasts fazem um conteúdo bem interessante, assim, um mini curso gratuito para vocês. Para quem quiser um conteúdo mais estruturado e mais detalhado, eu entro em todos esses tópicos e destrincho eles no curso, com mais cuidado e também com o auxílio de slides, enfim. E a gente tem no curso uma rede, o curso vai ser online mais interativo, então as pessoas vão poder trocar ideia, interagir e participar de um canal que já forma uma rede para as pessoas que estão buscando esse tipo de soluções. E eu não respondo nenhuma dessas perguntas para vocês no curso. O que eu faço é ajudar vocês a levantar um contexto pessoal e intransferível, que eu chamo de digital de complexidade, né? Ou seja, as suas necessidades nessas 5 áreas, as suas necessidades, as suas qualidades de vida no social, no ecológico e no econômico, elas são pessoais e intransferíveis. Quando você junta esse seu contexto com um pedaço de terra, a complexidade que se forma ela é única. Então, a gente precisa aprender a se tornar especialista da nossa própria complexidade. A gente precisa aprender a nos responsabilizar pelas decisões que a gente toma, mas saber fazer isso melhor amparado, com mais ferramenta, para que a gente não terceirize o tempo inteiro para supostos especialistas que tomam decisões para a gente. O especialista, que é um especialista de uma área circunscrita, de uma área fechada. Mas quando a gente traz o conhecimento que ele tem para dentro da nossa complexidade e coloca aquela informação para dialogar com o nosso social, com o nosso ecológico, com o nosso econômico, com as qualidades de vida que a gente quer ter, muitas vezes aquele tipo de recomendação que é feita não cabe para a gente. Então, o que eu vou fazer no curso, ao invés de responder todas essas perguntas que eu trouxe para vocês, é ajudar vocês a encontrar as respostas de acordo com o contexto holístico de vocês, pessoal e intransferível. O curso roda nos dias 30 e 31 de março, com aulas online mais interativas, como eu falei. Essa é a última semana para inscrição, vai até o dia 29, as inscrições.
e vocês podem entrar em contato com a gente pelo link que tem na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam a série com os 3 podcasts. Eu espero que vocês compartilhem com as pessoas, que vocês se inscrevam no canal e que vocês entrem para o canal do podcast no Telegram, que é onde eu tenho mantido mais contato com as pessoas e tenho compartilhado mais essas notícias comentadas. Inclusive, eu jogo todas elas lá primeiro e depois eu faço esse tipo de curadoria com vocês. Então, espero vocês no canal, espero vocês no curso. E deixo aqui, assim, bem transparente para vocês. É um curso com soluções e pensamentos e estratégias que eu uso na minha vida e que eu realmente acredito que são necessárias para o momento que a gente está vivendo. Eu espero vocês lá. Um abraço.